Foi a primeira vez que eu vi. E eu comecei a conversar com a mãe dele e tal, falando assim, tá, né, perguntando como que ele tava. Aí a médica entra dentro do quarto e chega assim, e aí, Pedro, como que você tá? E tudo mais, assim, ele, hoje eu tô bem. Hoje eu não tô sentindo dor, porque ele tá aqui. Cara, que dia que você tira a dor de alguém? Pelo simples fato de você estar presente no ambiente. Ali eu tive a dimensão de tudo que eu fazia. Olá, eu sou o Hugo Ramos e esse é o Pode Me Contar, o lugar de história de pessoas comuns, mas com histórias extraordinárias. E no episódio de hoje, nós iremos falar com o meu amigo João Saci, e tem uma história fantástica. Se você já perceber aqui tem inclusive o livro que ele escreveu. Mas antes de nós falarmos com o João, eu queria só reforçar que você que chegou a primeira vez no nosso canal do Pode Me Contar, que ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição no nosso canal, para que nós conseguimos engajamento nas plataformas e que esses episódios possam chegar ao maior número de pessoas. Lembrando que nós já gravamos a primeira temporada, então tem 9 episódios na primeira temporada com histórias fantásticas. Então eu gostaria que você fosse lá no nosso canal no YouTube e visse lá os episódios que nós já gravamos na primeira temporada. Nós já estamos gravando na segunda temporada e hoje nós iremos falar com o João Saci. João Saci é um amigo que eu encontrei ali alguns meses atrás e tem uma história fantástica. O João Saci, ele teve câncer por 5 vezes, ele tem uma das pernas amputadas, tem parte do pulmão removido, é crossfiteiro e vai contar um pouco da história dele aqui. João, é um prazer tê-lo aqui no Pode Me Contar. A gente sabe da admiração e respeito que eu tenho por ti. E hoje é poder contar um pouco dessa história, né, João? Como a gente já vem falando. Eu sempre falo aqui no Pode Me Contar, João, que todo mundo tem uma boa história para contar. E sempre falo que todo mundo tem uma boa história para contar, digna de um livro. E nada mais hoje poder contar a história que também virou um livro, né? A tua história. E aí, João, é um prazer falar contigo. Eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, para saber quem é João Saci, goiano, me dá um pouco dessa história tua. Quem é João Saci? Ixi, essa daí é uma das perguntas mais difíceis de responder. Quem é você? Normalmente a gente acaba falando de coisas que nós fazemos, não de quem nós somos, né? Agradeço imensamente pelo convite. É uma honra para mim, Hugo, estar aqui no Pode Me Contar, compartilhando um pouquinho da minha história, das minhas experiências e das minhas vivências, de tudo aí que eu passei. Eu sou um goiano, natural, aqui de Goiânia mesmo. Sou filho da Miriam e do César Augusto, neto da Marlene e do João Rodovalho. E eu sou o terceiro filho, porque antes eu era o caçula, aí veio uma irmã que roubou o título de caçula, a Marcelinha, irmão do Augusto César, da Camila e da Marcela. O cara que gosta de fazer muitas aventuras, que deixa a mãe de cabelo em pé, mas que gosta muito de atividade física, que encontrou no esporte aquela válvula propulsora para superar as limitações que, de repente, uma doença e uma amputação poderia trazer na vida. Enfim, esse é um pouquinho de quem sou eu. O cara que se propõe a fazer um monte de desafio, que tem um apelido que se chama de João Saci. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que João Saci e tal? Eu falei, não, porque tem uma perna mesmo. Uhum. Tem gente que não gosta de me chamar de João Saci, fica com receio e tal. Falo que não tem problema nenhum, porque representa muito bem quem eu sou. O cara que tem só tem uma perna e que faz de tudo só com uma perna. Que encontrou naquilo que de repente poderia limitar a vida dele, encontrou uma forma de transformar e ver que aquilo não limitava. Ô, João, começando assim, a gente vai começando de trás para frente, a gente não tem aqui um roteiro, mas hoje hoje pela manhã nos encontramos, né, e você estava lá na academia. Que esporte que você pratica hoje? Hoje o meu esporte principal é o CrossFit. É onde eu treino todos os dias, que eu faço mais ou menos em média de 2 horas de treino por dia. E é a planilha que eu faço, que é justamente para poder competir. Mas eu já fui atleta de natação, nadei durante 14 anos.
E nessa época da natação ganhei mais de 40 medalhas, fui campeão brasileiro paralímpico, consegui índice para Paralimpíadas de Atenas também, em 2004. E hoje já tem uns 9 anos aí que eu já faço CrossFit. E hoje eu participo de competição mais por uma coisa assim, algo que me desafie, que me tire da zona de conforto. Porque exige que eu treine e tenha responsabilidade com o treino. Mas hoje eu já fujo um pouco mais dessa questão da competição. Competição é diversão para mim, é algo que me faz bem, é algo que eu sinto bem estar fazendo aquilo. E eu tô indo um pouquinho mais pro lado dos desafios pessoais. E eu encontrei num esporte onde você consegue vincular muito a sua jornada de vida junto com o esporte. Porque o montanhismo, ele não é sobre chegar ao topo. O montanhismo é sobre você chegar ao topo e voltar. Voltar vivo, né? Chegar em casa vivo, podendo contar essa história. E isso você consegue fazer vamos dizer assim, juntar muito com a sua vida. Porque quando você passa por altos e baixos, né? Porque quando você vai escalar uma montanha, você passa por altos e baixos, né? Durante esse período, e você chega no topo. E se você não faz o caminho de volta, o topo é só um topo. Uhum. Ele não tem nenhum significado. Você tem que fazer esse caminho de volta, de fazer essa ressignificação. Hoje, se eu tenho um livro para contar a minha história, foi justamente porque eu ressignifiquei muitos processos. Uhum. Ressignifiquei a amputação, ressignifiquei o câncer, tive muitas ressignificações na minha vida. Pude ver isso de maneira diferente. Então, o montanhismo traz muito disso, dessa jornada que você faz. É muito mais sobre você. Ok, você tem um objetivo que você tem que chegar no topo da montanha, mas é um objetivo. Uhum. Mas o que você aprende durante essa jornada é muito maior do que aquele objetivo que você alcançou. E aí, João, eu falei sobre a questão do CrossFit, porque acho que é o esporte que você está praticando hoje. E, inclusive, eu li o livro, né? Eu gastei 2 horas lá lendo, investi 2 horas lendo o livro. E eu, assim, vou até dizer para o nosso público, um livro que vale a pena você investir e comprar. Muito bem escrito, não é porque o João tá aqui, não. Eu já falei isso na empresa também. Muito bem escrito esse livro. E conta um pouco dessa história do João, que a gente vai tentar de alguma forma, né, João? A gente não pode falar tudo que está escrito no livro, que perde o sentido de vocês lerem o livro, mas assim, vale muito a pena ler esse livro. E aí, João, a história da tua vida, não que até os 18 anos você tinha uma vida, entre aspas, normal. Uhum. E aí eu quero começar dos 18 para frente, porque acho que não significa que os 18 não tem uma vida, tem uma vida também. Sim. Mas acho essa palavra que você falou de ressignificar, ela começa a tomar muita força em 2018, que é quando... Me conta como é que se deu esse fato de... você tinha um problema no joelho, me conta um pouco para o nosso público. A minha vida começa a se transformar, não é nos 18, é nos 17. Ali. Isso é verdade. Ali quando começa essa transformação. Porque até os 17 anos, levava uma vida como qualquer outro adolescente, jovem, que pensava assim, vou fazer 18 anos, vou ter minha liberdade, vou poder ir para as festas e tal, vou tirar a carteira, começar a trabalhar e ter a minha independência, né? Acho que quando faz 18 é dono de si, não é a grande verdade. Só que antes disso, aos 17 anos de idade, eu percebi que eu tinha um caroço muito grande no joelho. Muito grande mesmo. O tumor que eu tirei quando eu fiz a cirurgia, ele tinha 14/12. Era mais ou menos o tamanho da minha mão fechada, assim. Era um tumor muito grande. E o médico, ele tirou o tumor e deixou um pedaço dentro. E falou pra minha mãe, depois de 21 dias, que tinha necrosado a biópsia, não tinha como fazer a biópsia. E que esperasse mais ou menos... um mês, se o tumor voltasse a crescer, que a gente poderia abrir de novo e fazer a cirurgia. Só que minha mãe não aceitou esse diagnóstico. Ela já correu e já foi em outro médico. Ele falou, não tem nada disso, traz o João aqui para conversar e manda as lâminas para um outro laboratório. Mandou para esse outro laboratório que no mesmo dia já veio dando o diagnóstico, o laudo, que era câncer. Só que eu não soube nesse primeiro momento. Quem foi que contou foi minha mãe. Depois de um dia, no almoço, ela se reuniu com a gente assim e falou, olha, meu filho, aquela cirurgia que você fez,
saiu o laudo e você tá com câncer. Naquele momento, parecia que meu mundo tinha acabado. Você recebe assim, como assim eu tô com câncer? Eu ria pra minha mãe. Não, mentira, não tô com câncer. Tá inventando, que não sei o quê, que é a fase da negação. Você nega aquela realidade. Não é possível. Eu, com 17 anos, tava nadando, já estava iniciando na natação, porque na época eu estava estudando no colégio militar e entrei para a equipe de natação, justamente por conta desse tumor que eu tinha no joelho, que eu não conseguia fazer nenhuma atividade física no solo. Acabei indo para a natação e indo para a seleção de natação do colégio militar. E eu falei, não, mas, poxa, eu tenho 17 anos, fiz nada, né? O que eu fiz para merecer? Por que eu teria que passar pelo câncer? E essas perguntas passam na cabeça. Você se questiona, você pergunta, pô, tem tanta gente pior do que eu aí para passar por isso? Por que eu tenho que passar? Porque a gente começa a olhar pro lado e falar assim, não, tem gente que merece muito mais do que eu. Comparar, né? E a grande verdade é essa. Por que ele merece mais do que você? Da onde você está tirando isso? Mediante ao que você está tirando essa conclusão que a outra pessoa merece esse sofrimento que você vai passar? E a grande verdade é que eu precisava passar por isso. Era eu. E quando minha mãe falou, eu falei, não, beleza, então vamos começar a fazer o tratamento. Fui fazer o tratamento. Primeiro dia, saí da quimioterapia, como se diz, né? Jogador caro e tal, batendo no peito, falando, não, quimioterapia isso eu vou tirar de letra. No segundo dia eu passei muito mal. Muito mal. Muito mal. Vomitei tudo. Eram dias seguidos? Era 3 dias seguidos de quimioterapia. Eu tive que fazer 3 ciclos de 3 dias. Era 3 dias tomando quimioterapia, 21 dias de descanso. Mais 3 dias de quimioterapia, mais 21 dias de descanso. Só pra... Isso, você lembra? 2001. 2001. Era justamente no ano que eu iria completar 18 anos. E ali, eu passei tão mal que eu cheguei em casa, tipo, eu saí, né, da quimioterapia, falei pra minha vovó, não acelera muito o carro não, que eu passo mal. Da vertigem que dava a quimioterapia, ali eu tive a noção de tudo aquilo que eu estaria enfrentando, porque eu não sabia o que era. Se alguém me perguntasse assim, João, você sabe o que era câncer naquela... Não. Tinha a mínima noção do que era. Não sabia de nada. Nada. Minha preocupação era poder nadar, era poder estudar, poder, né, de repente, escolher uma faculdade para entrar. Mas a última coisa que eu ia pensar era numa doença. E quando eu cheguei em casa, passando mal, deitei no quarto escuro, coloquei um CD do Padre Marcelo Rossi para escutar. E eu saí correndo e abracei minha avó, chorando ali e tal. E ela falou assim, calma, meu filho, que tudo vai dar certo. Ali ela me ensinou que era fé. Você acha que ela tinha certeza absoluta que iria dar certo? Na visão dela, na concepção dela, ela não saberia o que iria acontecer depois. Mas ela estava certa que a gente iria passar por aquela fase. E ali ela me ensinou que era fé. Aquela fé inabalável, de tipo assim, olha, eu tô passando por um momento difícil, é algo muito ruim, mas eu vou conseguir superar isso. E naquele abraço eu me senti confortável o suficiente de acreditar, não, realmente a gente vai passar por isso. Aí eu fiz os 3 ciclos de quimioterapia e na época que eu fui conversar com o médico, antes do diagnóstico, eu percebi que tinha um carocinho bem pequenininho na parte da frente do joelho, assim. E eu falei pra ele, tem um carocinho aqui. Ele falou, observa. E eu fui vendo, sempre apertando pra ver se o carocinho, né, diminuía ou não. E mesmo fazendo quimioterapia, ele aumentou de tamanho. Ele triplicou de tamanho. E nesse intervalo de quanto tempo? Mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Em 3 meses, assim, já tudo mudou. Porque eu fiz a cirurgia, era época de carnaval em 2001. Agora eu não me lembro quando que era o carnaval, mas era mais ou menos ali por fevereiro. E a cirurgia de amputação foi em junho. Então, já nesse curto período de tempo, o tumor já estava crescendo. E eu fiz uma ressonância. E na ressonância veio falando que não poderia, não tinha mais o que fazer. Que era a amputação, a única solução. E na época, aqui em Goiânia, estava tendo um congresso de ortopedia. Minha mãe levou para os médicos verem. E foi unânime. Todos disseram, não tem o que fazer. Tem que amputar.
tem que amputar. E quando o médico foi me dar a notícia, nesse momento, não foi minha mãe, não foi ninguém, foi o médico, que veio dizer para mim que eu deveria fazer a amputação. Lembro direitinho, assim. Ele sentou na cadeira, balançou a cadeira umas 2, 3 vezes, tomando coragem para falar, e falou: João, a cirurgia que a gente vai fazer é um pouco mais agressiva. Nesse momento eu já dei um berro. Eu falei: não quero. Não vou amputar minha perna. Por quê? Eu sabia que podia ser eu. Porque ele falou que a cirurgia ia ser um pouco mais agressiva. Eu já entendi naquele momento. Chorei, Hugo, assim, ó, chorei litros. Mas de repente veio uma força maior e te centra. E nesse momento de centrar, eu perguntei pra ele: tá, quando que a gente vai fazer a cirurgia? Ele: o mais rápido possível. Quando que é o mais rápido possível? Ele: na sexta-feira. Beleza, na sexta-feira a gente faz a cirurgia. Isso era uma terça. Na sexta eu já entrei para fazer a cirurgia. Dia 1º de junho de 2001. Foi quando eu amputei minha perna. Ali nasceu o João Saci. Naquele momento nasceu o João Saci. O João Carlos, aquele jovem que de repente muita gente via que, cara, não sei se o João tem futuro, o que ele vai fazer da vida. É um menino meio perdido, né? Só quer ficar jogando futebol, não quer saber de estudar, não estuda direito e tal, dá trabalho no colégio, papapá. Naquele momento, o João Carlos estava se transformando. Ali começava a virada da chave. Porque ali eu tive que começar a olhar para mim e falar assim: caramba, eu não tenho uma perna. E agora? Como que vai ser minha vida? E surge vários questionamentos. Nossa, será que eu vou ser atraente? Será que eu vou ser um cara bonito? Será que eu vou ter uma namorada? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Será que eu vou conseguir trabalhar? Porque eu não tinha referências. Não conhecia ninguém amputado. E em 2001 não tinha rede social. Mal tinha internet. E não tinha rede social. E eu, caramba, e agora? Como que vai ser minha vida? E eu encontrei no esporte justamente essa válvula de transformação. E com isso, assim, faltava poucos dias para você completar 18 anos, que foi a amputação, né? Foi, faltando 1 mês e 28 dias para o meu aniversário de 18 anos. E no livro tá aí que era para ser o último aniversário. E daqui uns dias eu tô completando 40 anos. Dá-se para contrariar algumas estatísticas. Eu digo isso com convicção. Porque do meu câncer, o tipo que eu tive, que chama sarcoma de Ewing/Pinet, as pessoas que têm pela primeira vez, 70% sobrevivem. Pela segunda vez, 30%. A taxa de sobrevida, que eles falam que que a pessoa vive com qualidade após ter o primeiro diagnóstico, é 10 anos. Já superei todas as estatísticas. São 22. Já são 22 anos. E eu tenho certeza, eu não vou morrer de câncer não, vou morrer velho. Morrer bem velho, bem idoso ali. Tem isso na minha cabeça. Enquanto eu estiver vivo, ele não vai ganhar essa batalha. Sim. Tá na minha cabeça. E como é que foi, João, assim, com 17 anos você faz a amputação, e como é que na tua cabeça, assim, são 2 problemas, né? O primeiro que era o câncer e o segundo a amputação. Aí, como é que se dá a vida depois, assim? Hugo, hoje, quando eu converso com alguém que está passando pelo câncer ou quando está passando pela amputação, eu digo que viver o processo da aceitação é uma coisa. Aceitar que você precisa fazer algo é outra. Então, por exemplo, eu decidi que eu teria que amputar, porque eu entendi que aquele momento era a melhor decisão que eu poderia ter. Tinha outras opções? Não tinha opção? Não tinha. E tem uma frase que diz, né, que quando ser forte é a única... quando você só tem uma escolha, você escolhe ser forte, né? Mais ou menos assim a frase. Quando ser forte é a única alternativa. E é justamente que você descobre sua verdadeira força. Eu não tinha noção que eu daria conta de tudo isso. Não mesmo. Falo para todo mundo, olha, o que eu fiz ali naquele momento foi suportar as dores do momento que eu estava passando. Era suportar um dia a mais. É dormir, assim, nossa, amanhã é mais um dia. Mais um dia de tratamento, mais um dia próximo da minha cura. Então, sempre pensando dessa forma. Não tinha como lidar com tudo aquilo, mas lógico, tive apoio de psicólogos, tive apoio da minha família. Tudo isso colaborou para que eu pudesse superar esse momento. E quando eu passei pela amputação, eu falei, ok, agora eu amputei minha perna, tem que transformar minha vida. Eu aceitei que eu precisava amputar. E viver isso no dia a dia é difícil.
porque são feitos de altos e baixos. Tem dia que você tá super bem, tá super tranquilo, mas tem dia que alguém te olha torto e você já fala, o que foi que você tá olhando? Em 2001, não era moda usar máscara. Eu usava máscara. Não tinha cabelo, eu continuo não tendo cabelo, né? Mas não tinha sobrancelha, não tinha cílios. Tava muito mais branco do que eu sou hoje. E, por causa do tratamento, não poderia tomar sol. E justamente isso chamava atenção. E, cara, quando você tá numa situação delicada, certos olhares machucam. Mas eu fui entendendo que aquele olhar não diz sobre mim, diz sobre a pessoa. O que a pessoa fala, o que a pessoa julga, o que a pessoa olha, diz muito mais sobre ela do que sobre mim, porque eu sei quem eu sou. Mas isso veio de um entendimento muito maior, de ressignificação dos processos. E quando você perguntou, e agora você passou pela amputação e o câncer, você vai decidir num dia de cada vez. Ok, amputei. Agora eu vou fazer todo o tratamento, terminar o tratamento. Depois que eu terminei o tratamento, agora eu vou procurar uma prótese. Então você vai lidando com um problema de cada vez. Não tem como lidar com tudo ao mesmo tempo. Você vai lidando com aquilo que é mais urgente, qual que era, fazer o tratamento. Porque se eu fizesse o tratamento, se eu fizesse tudo aquilo que o médico passava, eu poderia ter a minha cura. Poderia retomar as minhas atividades, poderia voltar a nadar, poderia voltar a competir, voltar para o colégio, terminar o ensino médio e ir para a faculdade. Então, aos poucos, você vai resolvendo aquele problema que é maior, que toma todo o espaço. O câncer, o tratamento, ele é muito pesado justamente por isso. Antigamente, você ficava muito isolado. Hoje, com o avanço da medicina, as pessoas estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor durante o tratamento. Podemos fazer diversas coisas. Mas o que me ajudou naquele momento, que eu falo hoje nas minhas palestras, era que o ser é diferente de estar. Eu sabia que eu estava doente, mas que eu não era doente. E esse estar doente é que durante a quimioterapia eu estava doente. Eu fazia quimioterapia, passava mal, tal, tinha meus enjoos, tinha meu tempo de recuperar. Mas depois, eu era o João Carlos. E que é o cara que ia pro cinema. Encontrei meu médico uma vez no cinema. Ele perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, mãe, vim ver filme. Fui pra festa de peão em Arizona, aqui no interior de Goiás. Fui chamada de feiticeira e tal, porque eu tava usando máscara. Então, eu buscava viver tudo que era permitido. Isso me trouxe uma grande força para superar o tratamento, porque eu saía do problema, eu tirava o foco do problema e olhava para a solução. Tem um episódio que fala no livro sobre porque você fazia natação na escola militar. Isso. E aí, agora com a amputação, como é que foi primeiro pulo na água sem uma das pernas? Não, quando eu pulei dentro da piscina. E começa com o dia que o professor foi me visitar e falar assim, João, ainda bem que você perdeu a perna. Eu, como assim, professor? Ainda bem que eu perdi a perna? Ele, não, porque sua pernada era uma bosta, mas sua braçada é muito boa. Então, naquele momento, eu digo que ele me ensinou a ver as coisas positivas, o lado positivo das coisas negativas. Meio cheio, meio vazio. O copo meio cheio, meio vazio. E quando eu pulei dentro da piscina, foi uma sensação muito louca, porque eu sentia meu corpo molhado e minha perna seca. Porque tem a sensação do mesmo fantasma. E eu sentindo minha perna seca, nossa, que negócio doido. Mas isso quanto tempo, desde a amputação até a... eu não podia nadar, né? Então foi mais ou menos uns 6, 7 meses sem nadar. Mas depois de 7 meses, a sensação foi... Eu ainda continuo sentindo minha perna. Tô conversando aqui com você, mas eu tô sentindo meu pé formigar. Eu tenho essa sensação ainda do mesmo fantasma. Eu não fiz a dessensibilização, porque tem um tratamento que ajuda a diminuir, mas eu já me acostumei, então... Pra mim tá tranquilo. E quando eu pulei dentro da piscina e comecei a nadar, e o meu professor falou assim, agora você tem que melhorar muito a sua técnica de braço, porque você vai ter que compensar. E eu vi que eu nadava tão bem quanto meus amigos que tinham as duas pernas, eu falei, não é uma perna que vai me limitar. Por isso que o esporte ele foi fundamental na minha transformação. Ele me mostrou que eu era capaz. Que eu vi que eu nadava tão bem quanto antes. E que eu poderia ganhar, competir com pessoas que não têm deficiência. E foi justamente isso. O esporte me mostrou isso. Poxa, não é uma perna que me impede de realizar meus sonhos, meus objetivos. E comecei a me dedicar à natação.
Um ano depois de terminar meu tratamento, eu fui campeão brasileiro no 100 metros costas. Então foi um momento de grande transformação. Que eu vi e falei, caramba, isso daqui é muito bom. Eu tô conseguindo nadar muito bem. Então isso vai ser algo Mas que vai me transformar. Da categoria de... Da minha categoria. Porque na natação paralímpica é dividido as categorias de deficiência física é de S1 até S10. Aí tem outras categorias, S11, S12, S13, S14. Aí são outros tipos de deficiência. Mas de S1 até S10 é a deficiência física. A minha categoria era S9. E eu fui campeão brasileiro nos 100 metros costas na categoria S9. E eu comecei a me dedicar à natação. Falei, não, é isso que eu vou fazer. E comecei a treinar, me dedicar. E fui ganhando vários títulos, várias competições, até que eu fiz um exame de rotina, porque quem tem câncer tem que fazer... Quem teve câncer, né, o diagnóstico de câncer, precisa fazer exames de rotina. Aí eu fiz os meus exames de rotina, isso já era 2005. No primeiro exame ou... Não. Você vinha fazendo sempre a cada ano? Isso, porque nos primeiros 2 anos é a cada 3 meses. Depois passa para 6 meses. Aí eu tava nesse período de 6 meses. Então, era o 4º ano de controle, exames de controle. Então, vamos só voltar aqui, então. Você tem o diagnóstico de câncer, você faz a amputação da perna, e depois da quimioterapia, você faz exames periódicos para identificar se ainda existe alguma coisa. E nesses exames trimestrais, não havia nada. Não havia nada. Aí, quando foi, já na época dos exames semestrais, a cada 6 meses, apareceu 3 nódulos no pulmão. Aí eu falei, nossa, o que eu fiz para merecer? Joguei pedra na cruz, né? Só pode ser. De novo. Eu sou um atleta. Tava no meu auge da carreira. Tava nadando muito bem, assim, ó, nadando na linha da água. Fazendo tempos de competição em treino. Ou seja, na competição, grande chance dos meus tempos melhorarem. Então, ali naquele momento, eu falei, nossa, de novo, vou ter que parar minha vida? E a segunda vez é muito pior que a primeira. Porque a segunda vez você tem o conhecimento de causa. Você já sabe tudo aquilo que você vai enfrentar. Você já sabe todas as dificuldades, você já sabe tudo aquilo que o tratamento vai exigir. E dessa vez meu médico falou assim, ó, não abro mão de você fazer um autotransplante de medula. Eu doar a medula para mim mesmo. Que era um tratamento muito mais pesado para diminuir a chance do tumor voltar. Mas antes disso, é nesse período que as Paralimpíadas que você tinha... Não, eu tinha sido eu tinha feito índice para Paralimpíadas de 2004. Paralimpíadas. Atenas 2004? Isso, Atenas 2004. Só que eu não fui convocado. Foi convocado quem tinha mais índice técnico. Eu tive só um índice. Eu não tive muitos índices. Então, tinha passado esse momento. Eu, poxa, né? Já passa por essa baqueada. A gente fica um pouco mal e tal. Mas depois de um tempo você entende. Não, ok, o esporte é assim. Vai os melhores. E tá tudo certo. E ali em 2005, eu descobri o câncer pela segunda vez. Isso era mais ou menos julho, né? Que eu fiz meus exames de rotina, foi logo depois do meu aniversário. Que eu fiz meus exames de rotina e eu descobri que eu tava com câncer de novo. Eu falei, nossa, o que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer para ter isso de novo? E dessa vez eu tinha antes do diagnóstico, eu já tinha falado para um primo meu, não vou fazer tratamento, tô nem aí, cansei, não quero passar por isso de novo, não. Sabe, tipo, meio que querendo jogar... Isso dá o quê, uns 2 anos de diferença? Não. Dá menos? 4 anos. 4 anos? Isso, eu terminei o tratamento final de 2001 e 2004, 2005 eu descobri o câncer pela segunda Quase vez. Naquela fase que você até comentou comigo, que é a fase dos 5 anos lá. Que após 5 anos você é considerado curado, porque a chance de recidiva é de qualquer pessoa que nunca teve câncer. Então a chance de você ter o diagnóstico de câncer é igual a qualquer outra pessoa. E assim, faltando 1 ano, isso de novo. E dessa vez foi muito difícil, porque eu tive que ir para São Paulo para fazer um tratamento. E eu fiquei longe da minha família, fiquei longe dos meus amigos, e para piorar, né, eu me envolvi com uma pessoa, né, o relacionamento não deu certo. Aí já, enfim,
o que estava ruim ficou pior ainda. E eu digo que aquele ali foi o único momento onde eu pensei em tirar minha vida. E quando eu falo disso, hoje, quando eu converso com algumas pessoas, e eu sei de histórias de pessoas que chegaram a tomar essa decisão, eu falo que quando a gente está ali, naquele momento, você não pensa na questão da vida. Você pensa na questão da dor. O sofrimento ele é tão grande, que você não enxerga nada além do sofrimento, nada além da dor. Nada tem sentido para você. Não, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô sofrendo desse jeito? Então você entende que o fim desse sofrimento todo, o mais rápido, é não estar aqui mais. É não estar aqui. E a dor era física ou emocional. não era emocional, né? Emocional. Dor física passa. Dor física você dá uma pancada aqui, daqui 2, 3 dias passa. Ou quebrou o braço aqui, daqui 1 mês, 2 meses passa. Dor emocional fica. Essa é a pior dor que você pode sentir. Porque você tá tudo bem, de repente vem um pensamento, esse pensamento, fala, opa, não posso pensar nisso. Aí ele reforça. Aí fica mais... Não, por que eu tô pensando isso? E vai indo. E você enxerga só o seu sofrimento. Eu cheguei na beirada do 15º andar. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo, na casa dessa minha ex-namorada. Dessa pessoa que eu me envolvi. E quando eu cheguei na beirada da sacada, eu fiquei olhando pro pôr do sol. Porque tinha dado uma tempestade de verão lá em São Paulo, bem característica da época de dezembro. E eu olhei pro horizonte e vi o sol se pondo. Tá certo? O rio ali, o córrego ali estava todo transbordando, as nuvens todas cinzas e o sol se pondo. Parece que naquele momento Deus falou comigo, calma, meu filho, que tudo vai dar certo. Após a tempestade, o sol volta a brilhar. Muito simbólico isso para mim. Tanto é que hoje eu sou apaixonado por pôr do sol e pelo amanhecer. Eu olho, para mim tem todo o significado do mundo. Mesmo após a noite mais escura, o sol volta a brilhar. Então isso trouxe muito significado para mim. Que eu olhei para lá e eu entendi, opa, tô com um pensamento muito errado. E nessa época, como eu estava dando muito trabalho para minha avó, porque minha avó que estava lá me acompanhando, eu não queria fazer o tratamento, minha mãe foi lá para São Paulo. Essa história é legal. Essa história é bacana. Abriu uma agenda aqui da história. Pessoal, não assine nada no dia que você estiver muito nervoso. Não assina nada. E principalmente sem ler. eu querendo não fazer o tratamento, dando um trabalho. Trabalho de não querer. Você estava no hospital, mas não queria fazer o tratamento. Não queria ir embora e tal. Tava falando, não vou fazer tratamento não. Mas que nem uma criança quando tá fazendo manha, né? Não quero, esperneando. Aí eu saía correndo e voltava pro hospital. Saía correndo e voltava. Eu ficava nesse círculo. Eu sumia uns 10, 15 minutos, depois de andar eu voltava. Aí o médico, a psiquiatra lá do hospital falou assim, seu filho tá pedindo ajuda, mas ele não sabe como pedir ajuda. Aí conversou lá com a minha mãe e tal, aí minha mãe chegou assim, meu filho, você não quer fazer o tratamento? Tudo bem, então a gente vai embora. Mas você assina aqui falando que você não quer fazer o tratamento. Aí eu, beleza, confio na minha mãe, assinei. Nem li, falei, nossa, tô livre, minha mãe fez minha vontade. Né? Minha mãe tá sendo parceirona aqui, né? Fazendo minhas vontades e tal, fazendo tudo que eu quero. Só que de repente ela falou, não, a gente tem que ir num lugar ali e tal pra você ter essa dispensa. E eu muito inocente fui. Tipo assim, né? Vamos, é o último ato, já vou pra casa. Ato. De repente, eu tô olhando pra uma janela, um cara vem me dar uma gravata, me deita na cama, eu não, me dá uma injeção, apago 3 dias no hospital. O documento que eu assinei foi minha mãe, autorizando minha mãe a me internar à força. E ela tomou aquela decisão, hoje quando eu falo nas palestras, ela tomou aquela decisão em cima daquilo que de mais sublime ela poderia sentir por mim, que era o amor dela, o amor incondicional. Porque esse amor que a pessoa espera algo em troca de outra pessoa, isso não é amor, isso é interesse. O amor incondicional é aquele amor que Deus tem por nós. Que Ele sabe nossos erros, Ele sabe os nossos defeitos, Ele sabe os nossos pontos bons também. Ele reconhece a gente por inteiro.
E naquele momento, minha mãe tomou aquela decisão em cima daquilo que ela sentia por mim, desse amor incondicional, esse amor maior. Porque ela até conversou com a minha irmã um dia, falou assim, eu morro de medo, João Carlos, me culpar pelo resto da vida isso que eu tô fazendo. E hoje eu agradeço, porque ela me deu a vida 2 vezes. A primeira vez, quando ela me trouxe ao mundo, e a segunda vez, quando ela não fez a minha vontade. E o amor é saber dizer não. E quantas vezes a gente confunde o amor com só dizer sim? Não é. Você tem que saber dizer não. O não educa. Naquele momento, ela me ensinou algo muito precioso. E se hoje eu tô aqui fazendo esse podcast, muito é por conta dela. Porque se ela não tivesse tomado aquela atitude, talvez eu não estaria aqui. Sim. Então, ela me proporcionou isso. Passei 3 dias internado no hospital. Imagino, João, que agora, como pai, né? Eu tenho 3 filhos. Imagino que esses 3 dias de descanso seu, quase que sem dormindo, talvez tenha sido um dos 3 dias mais difíceis para ela também, no sentido de eu mentir para o meu filho por um bem muito maior. E acho que aqui tem um ponto bastante importante que você falou sobre Deus. E Deus, ele entregou o filho dele para morrer na cruz por nós, mesmo com as nossas limitações, com os nossos erros e até mesmo com os nossos sentimentos de que não tô nem aí para nada, não tô nem aí para Deus, mas ele entregou Jesus por mim, por cada um de nós, e um amor, como você falou, um amor sacrificial. Um amor que não dá pra medir. A gente eu sou pai. Eu sempre falava pras pessoas. João, você ainda não tem filho? Se um dia, se Deus quiser, terá. Às vezes a gente não sabe o que é amor de pai. Não sabe. Às vezes a gente fala assim, esse amor que sua mãe que ela sente. E mãe ainda mais, né? Pai é menos. Mãe é mais. Cara, é um amor que dói. Um amor, eu falo eu vejo os meus filhos, um amor que dói. E esse amor que Deus entregou Jesus aqui para viver nessa terra, para ser morto como ele foi morto, um amor sacrificial. E esse amor que é o amor que cada um de nós precisa valorizar. E acho que era importante fazer esse adendo aí, João, porque acho que é essa questão do amor sacrificial que sua mãe falou e que imagino que deve ser. Hoje não, porque hoje ela tem consciência, mas aqueles 3 dias devem ter sido dias dificíleis para ela, porque assim, você tinha o quê? 21, 22 anos? Na época foi entre 2005 e 2006, eu já estava com 22 anos, então, indo para 23. Entre aspas, você já tem consciência clara. Então. Sim. E eu nem digo... Você usou uma palavra só para corrigir. Não é que minha mãe mentiu. Sim, ela omitiu. Sim, verdade, né? Verdade. Por exemplo, ela não falou tudo que deveria falar. Exatamente. E assim, relação de pai e filho, tem certas coisas que você não precisa falar para seus filhos. Então, né? É que nem Deus. Omitiu, é verdade. Pô, você sabe tudo que vai acontecer na sua vida? Não sabe. Verdade. Quer Deus tá mentindo? Não, tá omitindo fatos que de repente... Não contribui naquele momento, né? Não contribui, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Perfeito. Então, diante daquilo, eu fiz meu tratamento, terminei meu tratamento, cheguei a pesar 52 quilos, eu tenho 1,85 m. Aí pode imaginar, né? Só pele e osso. Se batesse um vento, eu sairia voando. E, cara, nessa época eu fui pro Maranhão. Terminei o tratamento, fui embora de São Paulo, né? Voltei para Goiânia. E eu acabei indo pro Maranhão para me esparecer também, me divertir. Fui visitar meu padrinho, minha madrinha e tal. E, cara, lá no Maranhão o povo achava que eu era um experimento, né? Certeza. Porque branco do jeito que eu tava, sem sobrancelha, sem cílios. E sem, né, careca mesmo. E magro. O povo achava assim, nossa, os ETs fizeram um experimento com ele e devolveram ele aqui, né? Maranhão. Eu serve pro Maranhão. Mas eu fui pra lá pra comer muito açaí, né? Sim.
E acabei comendo, me recuperando e voltei a nadar, voltei a competir. Aí em 2006 eu decidi ir embora para o Rio Grande do Sul, porque eu tinha conhecido uma pessoa no Orkut. Uhum. Se vocês são Acima lembra, de que? A partir de 2010, João? eu acho que não é. tem. Que até menos, né? Não sei. é mais Orkut. Nem é mais Facebook, nem é mais Instagram. Deve aparecer outra rede aí. Outra Mas rede vamos lá. social aí. Uma rede social, Orkut. E era uma pessoa que eu tava apaixonado e acabei indo pro Rio Grande do Sul. E quando eu falei pra minha mãe que eu iria pro Rio Grande do Sul, ela falou assim: "Você tá louco, meu filho?" Falei: "Não, mãe, tô apaixonado." Que é quase a mesma coisa. E fui pra lá por conta desse relacionamento. Me desenvolvi, comecei a trabalhar, comecei a estudar. Foi um momento onde eu precisei me fortalecer muito internamente. Porque eu tava saindo da minha zona de conforto. Da minha zona de proteção. Porque até então, morar em Goiânia é uma coisa. Se morar no interior do Rio Grande do Sul é bem diferente. Você tem que lidar com olhares diferentes. Com pessoas que têm um nível de consciência diferente da sua. E que não te conhecem. E que não me conhecem. Relacionamento. Onde que perguntavam pra mim assim, qual que é o seu sobrenome? Eu, Rodovalho Costa. Ah, meu filho, você não é daqui, né? Eu não sou. Sim. Mas se eu falasse um sobrenome com um monte de consoante... Aí era. Era um alemãozinho aí. Mas faz parte. Isso é no Brasil inteiro. O Brasil ele é diverso. Ele é muito diferente em todos os aspectos, diferentes lugares. E quando você está na sua região, isso te traz, vamos dizer assim, mais reconhecimento. E lá eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa. Tive que me fortalecer muito internamente. Porque eu escutei muitas coisas que nem vale a pena estar falando aqui. Isso me trouxe um crescimento pessoal. Só uma coisa, João, rapidinho. No segundo, na sua... Como é que você chama ali? Que você... um transplante, no autotransplante? Autotransplante de medula. Autotransplante de medula. A partir daquele momento também é como a primeira. Isso. Já estava curado. Os exames também Não. Aquilo ali zera toda a contagem de novo. Tem que esperar mais. Zera a contagem, mas... E zera a memória genética de doenças também. Eu sou um recém-nascido. Eu tive que ficar 6 meses só comendo comida processada. Tipo, vamos dizer assim, muito bem cozida, evitando alimento cru. Eu fiquei 1 ano sem comer comida japonesa. Porque não poderia. Porque era justamente que eu tinha que refazer todas as minhas vacinas. Eu tive que tomar todas as vacinas novamente. Era um recém-nascido mesmo. Era um recém-nascido. Porque quando você faz o autotransplante de medula, você zera a sua memória de doenças. Então você precisa refazer tudo novamente. Então é como se fosse Tanto é que eu demorei 6 meses para entrar novamente na piscina. Porque não poderia... por exemplo, nem alface, salada, essas coisas assim, eu não poderia comer. Eu lembro que quando eu terminei meu tratamento, depois desses 6 meses, eu fui num restaurante que tinha aqui em Goiânia para comer um pratão de salada. Porque a vontade era grande. E justamente, porque você via, não pode isso, não pode aquilo. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei enjoado de tomar Coca-Cola. Porque eu sentia gosto de remédio quando eu tomava Coca-Cola. Então, isso tudo vai ficando na memória. Isso nesse período de 1 ano você já estava em Goiânia? Isto. Aí depois que você foi para o Sul? Não. Eu fiquei 6 meses aqui em Goiânia. Eu voltei em Goiânia, deixa eu ver quando que foi. Eu fiz o transplante dia 8 de fevereiro. Na cirurgia do pulmão ali, eu tirei 12 nódulos do pulmão. Eu fiquei 6 meses em Goiânia. Mais ou menos 6 meses, porque eu mudei para lá em outubro. Eu voltei para Goiânia em março. Em outubro eu estava mudando para o Rio Grande do Sul. A descoberta dos 2 casos de câncer foi aqui em Goiânia. Foi aqui em Goiânia. E aí depois... Isso. Aí depois foi em outros lugares. Tanto é que eu acho que eu nem moro mais em Florianópolis por causa disso. Sim. Porque eu descobri que eu morei em Florianópolis em 2009, 2010. E nesses anos eu descobri o câncer 2 vezes. Em 2009... João, só mais um minutinho aqui. Nós estamos ainda, na verdade, no segundo momento do câncer. E aí eu só queria, antes, só trazer aqui alguns dos nossos patrocinadores, João, da segunda temporada do Pode Me Contar. Está conosco na segunda temporada do Pode Me Contar
alguns parceiros que são importantes para que esse projeto aconteça. Um dos nossos patrocinadores é a eSales, esales.com.br, a melhor solução para supply do Brasil. Está conosco também de apoiadores a OBJ, a empresa da qual eu trabalho. Então, a obj.com.br é a melhor empresa de solução de documentos fiscais eletrônicos do país. Não tenha dúvida disso. Está conosco também um novo patrocinador, que é a PagPlan. João, você... às vezes a gente tem carro e sabe como é difícil pagar IPVA de carro. IPVA de carro é um negócio difícil de se pagar, porque é muito caro e a gente tem que pagar. Inclusive, esse mês eu tenho que pagar meu IPVA. A PagPlan é uma empresa que ajuda as pessoas, aquelas que não têm o dinheiro naquele momento para pagar o seu IPVA, IPTU, conta de energia, conta de água, o utilities, né? Então, a PagPlan, plan.com.br, você pode acessar lá, você pode fazer o pagamento do seu IPVA, do seu IPTU, da sua conta de energia, de água, em qualquer lugar do país. Não é só em Goiás não, viu, João? Qualquer lugar do país, você consegue pagar o seu IPTU, o seu IPVA, através do seu cartão de crédito em 10 vezes e com juro lá, que é justo, mas se você consegue, às vezes você não tem o dinheiro para pagar naquele momento, você pode estar se beneficiando com a PagPlan. Então é um dos nossos patrocinadores, e está conosco também um patrocinador extremamente importante, que é a Turma da Árvore. A Turma da Árvore é um dos nossos patrocinadores, faz um trabalho fantástico lá em Santa Catarina, na parte de sustentabilidade, então está também conosco, é um dos nossos patrocinadores da segunda temporada do Pode Me Contar. E lembrando que você que está gostando do episódio, não deixa de comentar, de dar like ali, de se inscrever se acaso você não se inscreveu. Nós temos nosso canal lá no Instagram, o João, você também está lá conosco, é um dos nossos seguidores. Então, Pode Me Contar oficial lá no Instagram, então a gente vai cortar os episódios aqui para que você possa acompanhar. Então não deixe de seguir lá, nos seguir no Instagram, no YouTube, no TikTok também Pode Me Contar, para que a gente possa levar essas histórias para o maior número de pessoas. Então, voltando, João, nós estamos agora no segundo câncer. Isso. E ainda tem alguns por vir aí, né? Tem. Tem um pouquinho mais de história aí. Então, entre 2006 e 2009, minha vida estava tudo tranquilo, estudando, treinando, trabalhando também, mas não tão focado assim no esporte, porque, infelizmente, no Brasil, ou você trabalha e estuda, ou você treina e trabalha, então não dá para fazer muita coisa. Porque no esporte a gente não tem tanto investimento assim. Infelizmente, vai se ver mais patrocínio em time de futebol e tal. Os outros esportes vão receber algum pouco recurso aí, mas hoje já tem a questão do Bolsa Atleta, e isso ajuda bastante. Mas se você parar para pensar, o custo que um atleta tem para se manter em alto nível é muito alto mesmo. É que você treina muito tempo. Então isso toma muito tempo do seu dia. E você precisa ter retorno, você precisa viver, precisa pagar suas contas, isso tudo assim. E naquela época eu estava só, treinando, me dedicando ali. E em 2009 eu decidi mudar para Florianópolis, queria morar na praia, tudo tranquilo, vender minha arte na praia, tô brincando, pessoal. Não fui vender, não. Mudei para Florianópolis e quando eu fiz um exame de rotina, eu descobri o câncer pela terceira vez. Só que assim, né? Morri na primeira, na segunda, não é da terceira, meu amigo. Não é. Já matei no peito e falei, aqui tá... E era no... vamos lá, o câncer primeiro foi no joelho. No segundo foi no pulmão. No e pulmão. O terceiro? No pulmão. No pulmão também. No pulmão também. Mas era no ápice do pulmão esquerdo, nessa parte bem superior aqui do pulmão esquerdo. Tanto é que eu fiz a cirurgia, o corte foi bem na axila, assim, para ter o acesso. Fiz a cirurgia, me recuperei, meu médico não quis fazer mais quimioterapia, porque eu já tinha tomado muita quimioterapia. Na primeira e na segunda você Isso, fiz. Na terceira não, porque é assim, vai que o corpo fica resistente à quimioterapia, o remédio já não começa a fazer mais efeito. Ele achou melhor não fazer. Eu achei ótimo, né? Não achei ruim não.
Fiz a cirurgia, recuperei, voltei a nadar, voltei a treinar. 2 dias, né, que você tinha voltado? Não. Foi bem rápido, não foi? Na verdade, tirei os pontos e já fui pra piscina. Tipo, os pontos uns 15, 20 dias. Caído e... Caí, me machuquei ali um pouquinho, tive que ficar um pouco fora da piscina e voltei a nadar. Mesmo porque, tipo, a natação ajudava a expandir o pulmão. Aí em 2010, fui fazer o exame de rotina de novo, aí eu descobri que eu tava com câncer pela 4ª vez. Dessa vez o médico falou assim, olha, o tumor ele tá perto de uma artéria. Talvez a gente tenha que tirar o pulmão. Eu falei, faz o que for necessário. Ali, eu digo para as pessoas que eu aprendi a fazer sacrifícios para seguir vivendo. Faz o que for necessário, eu quero estar vivo. E ele falou, você não vai ser mais competitivo. Aí existe uma diferença entre o que ele acredita e o que eu acredito. Uhum. Fiz a cirurgia, retirei parte do pulmão esquerdo. Aí ele me recomendou, né? Continue nadando para continuar expandindo o pulmão, para você não ter tanta dificuldade assim para respirar. E eu voltei a nadar, competir. Voltei a ganhar título mesmo após retirada de parte do pulmão. Por quê? Competindo com os atletas paralímpicos. Porque não existe paralímpico que também tirar. Não é uma categoria. Não tem uma subcategoria. E voltei, mas eu voltei a ganhar campeonato regional. Campeonato nacional não consegui ganhar, mas regional sim. Voltei a competir, ganhar campeonatos regionais, porque eu falo, se eu não tenho parte do pulmão, o que eu tenho que fazer? Tem que melhorar minha técnica. Se eu melhoro minha técnica, eu tenho menos gasto energético. Isso é reconhecer quem você é. Uhum. Eu sei da minha essência. Eu sei o que eu gosto de fazer. Eu sei aquilo que assim, me dá vontade de todos os dias estar lá. Uhum. Então, voltei a nadar, voltei a competir. Aí, em 2013, eu me formei em gestão financeira. Acabei me formando. Nessa época... Isso lá no Rio Grande do Sul, né? Isso. 2010 eu fiquei morando um tempo em Goiânia, depois 2011 eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul, voltei a rotina de estudar, treinar e trabalhar, acabei me formando em gestão financeira. Nesse formar gestão financeira, encerrei um ciclo da minha vida, aí já não estava mais com aquela motivação para treinar, para nadar, já não tinha o mesmo ímpeto assim. Me aposentei das piscinas, fiquei uns 6 meses sem fazer nada. Foi horrível. Porque eu só ficava... Aqui em Goiânia? Não, lá no Rio Grande do Sul. Foi horrível, porque eu não fazia nada. Tipo, chegava em casa, tinha jogo da Série D na TV, eu sentava e tomava uma cerveja. E comia, tomava cerveja, comia. Na época eu enchei muito, comecei a roncar. Aí a pessoa que eu tava tendo relacionamento, ela falou assim, não durmo com quem ronca. Falei, ixi, deu problema. Uhum. Aí eu fui ver no Instagram o pessoal fazendo uma atividade física, todo mundo destruído e feliz. Falei, vou fazer esse negócio aí, quero saber o que é. Fiz aula experimental, passei 3 dias sem esticar o braço, morrendo de dor, e falando, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. E era o tal do CrossFit. E eu comecei a treinar em 2014 e não parei mais. Nós estamos na 4ª descoberta ainda. Na 4ª descoberta. O câncer. Uhum. Aí em 2015 eu fiz uma campanha na internet que é onde veio o apelido do Saci. Uhum. Porque quando eu fiz uma campanha para comprar uma prótese de corrida, uma mãe de uma amiga minha de infância chegou assim, prótese pro Saci CrossFit. Eu falei, opa, tá aí um apelido legal. Porque antes a gente conseguia medir o compartilhamento da campanha pela hashtag. Então eu criei essa hashtag, campanha pro Saci CrossFit, prótese pro Saci CrossFit, e ia vendo quem estava compartilhando e tal, para agradecer também todo mundo que estava fazendo compartilhamento. E acabou que eu consegui arrecadar a prótese, né, o valor para comprar a prótese, e eu adotei o apelido de Saci CrossFit, mas CrossFit é marca, tem que pagar royalties, não quero pagar royalties, tirei o CrossFit, virou CrossFitter. Só que CrossFitter, quem entende é quem vive no mundo do CrossFit. Uhum. Eu falei, não tem nada a ver isso, porque eu comecei a fazer palestras, e eu comecei a fazer palestras para contar minha história, e eu tirei o CrossFitter e juntei com o meu primeiro nome, né, que é João. Uhum. E não adianta, meu nome é João Carlos. E aí, João, beleza?
Qual que é o seu nome? João Carlos. E aí, João, beleza? Eu falo, pô, não adianta falar João Carlos. Sim. Quem chama João Carlos é minha mãe, minha avó, o pessoal da família ali. E quando fala João Carlos, você sabe, ixi, o negócio O bicho tá pegando. tá pegando. Mas os meus amigos, a maioria, me chamam de João ou de Saci mesmo. E acabou que adotei esse apelido. Aí em 2015, consegui comprar a prova de corrida. Final de 2000, comemorei a minha alta do câncer, porque, né, a última vez tinha sido em 2010, 2015 não teve mais nada. Então é Uhul. zerar. Tô curado. 2016 fui fazer meus exames de rotina, porque eu não deixo de fazer. Era o 5º. Também no pulmão. Também no, entre a pleura e o pericárdio. Não estava no pulmão. A pleura é uma membrana que cola o pulmão na parede torácica. O pericárdio é o músculo ali do coração. Tava bem ali. E o médico teve que tirar, fazer a cirurgia, né, novamente. Eu lembro que eu treinei até o dia 22 de dezembro, até o dia 21 de dezembro, porque a cirurgia era dia 22 de dezembro. E dia 22 de dezembro eu botei na minha cabeça, eu vou passar o Natal em casa. E eu fiz de tudo para me recuperar rápido e passar o Natal em casa. Dia 24 de dezembro eu já estava comemorando o Natal em casa. É porque até junto com a família. Você coloca no livro também, algumas coisas que tá me lembrando, que você começou a fazer já o tratamento lá dentro do hospital, questão respiratória. Sim, já saí da mesa de cirurgia, já falei assim, chama... Cirurgia para extração do nódulo. Para extração do nódulo. Porque aí abre o pulmão, mexe o pulmão diminui de tamanho, porque quando a cirurgia de pulmão é assim, aí ele diminui de tamanho, aí você tem que fazer fisioterapia respiratória para voltar a expandir ele. E já saí da mesa de cirurgia, já tava meio grogue assim, falei, não, chama a fisioterapeuta aí que eu já quero fazer a fisioterapia respiratória. Por quê? Eu tô com o efeito da anestesia ainda, então não tô sentindo dor. Então consigo fazer mais esforço. Porque até para espirrar é ruim quando você abre o pulmão. Nossa, você começa a sentir ali que vai espirrar, você, meu Deus, deixa eu dar uma travada aqui, porque deixa eu segurar aqui e faz força, né? Porque você acaba expandindo o pulmão ali na hora que você espirra. E dói demais. Até o dreno da cirurgia é ruim. É 2 canos, grosso, duro, rígido, que coloca no pulmão. E ele fica ali. Aí você mexe, ele mexe lá dentro. Porque ele tem que fazer a drenagem. E na hora de tirar, o médico ele tira com um puxão só ali. Daí, e já fecha assim para não entrar ar de novo. Porque se entra ar, aí tem que colocar de novo o cano para tirar o ar. Pode dar um pneumotórax, alguma coisa assim. E acabei me recuperando super rápido nessa 5ª vez. E até depois de 1 mês e meio, 2 meses e meio, já estava voltando a treinar no CrossFit. Aí em 2016 comecei a contar... 2017 comecei a contar a minha história, porque o povo ficava impressionado assim, caramba, você faz CrossFit e já passou por tudo isso? Faço CrossFit e já passei por tudo isso. Em 2017 comecei a fazer palestra, onde eu contava a minha história de vida, e de repente ali eu vi que a minha história tinha capacidade de transformar a vida de outras pessoas, porque até então, até o 4º câncer, eu vivia assim, eu não fiz nada demais. A única coisa que eu fiz é que eu queria viver. Então, não tinha vivido o processo de ressignificação. Eu fui seguindo de picos em picos, né? De topos em topos. Porque era isso que me movia. Eu não tinha feito esse caminhar de volta. E em 2015, quando eu fiz a campanha, eu vi que muita gente compartilhava a minha história falando que eu inspirava. Eu falava, pai, mas eu não sabia disso. Eu não tinha essa noção. A campanha me trouxe essa noção. E durante essa campanha, eu fiz uma corrida de 9 km de muleta, onde eu passei por 5 km no asfalto e 4 km dentro do campo de treinamento do Exército. Tinha que passar por obstáculos e tudo mais assim. E foi uma corrida que me exigiu muito. Acabou que, né, consegui completar a corrida depois de 2 horas e meia, tendo cãibra. 9 quilômetros só com a... Como é que é? Só com a muleta, correndo de muleta, usando aquela muleta canadense. Que firma ali o braço. E faltando 1 quilômetro para terminar a corrida, eu tive cãibra na panturrilha, na única perna que eu tenho.
Aí tive que terminar do jeito que dava. Não dá nem pra dizer que deu cãibra nas duas panturrilhas, né? Não, foi só em uma. E ali eu queria mostrar que eu era merecedor de ter uma prótese de corrida. Aí em 2016, né, 2017 comecei a contar a minha história. Decidi escrever o livro. Falei, não, eu preciso escrever esse livro. O povo fala, não, mas por que você quer escrever o livro? Eu falei, não, tem que contar a minha história. Tem que colocar essa história num livro. Passei 2018 inteiro escrevendo um livro, né, em colaboração com o Matheus, porque eu falo, eu sei contar minha história, mas eu não sei escrever um livro. Eu preciso contratar alguém que saiba, né, para que, como você falou assim, alguém pegar o livro, ler e falar assim, nossa, muito bom. Muito bem escrito. Muito bem escrito e tal, fazer um negócio direito. E acabei lançando o livro em 2019, dia 8 de fevereiro de 2019. Você tem todas essas datas na tua cabeça? Tenho. São meus aniversários, né? Por exemplo, 8 de fevereiro de 2006 foi quando eu fiz o transplante. 1º de junho de 2001, quando eu fiz a amputação da perna. O lançamento do meu livro foi quando eu fiz 13 anos de transplante de medula. Então já vinculei essas datas. E tem mais uma outra data que daqui a pouco eu conto. Tá, legal. Aí quando eu lancei meu livro, eu tive de 2008, acabei me separando da pessoa que eu tive o relacionamento lá do Rio Grande do Sul. Em 2019 eu decidi voltar para casa. Porque... Pra casa, Rio Grande do Sul, Goiânia. Goiânia. Voltar para Goiânia, né? Voltar aqui para Goiânia. Porque eu tinha lançado meu livro lá e tal, e na época, em dezembro de 2018, eu visitei um menino no hospital, o nome dele é Pedro. Ali eu tive a dimensão de tudo aquilo que eu faço. Até hoje, quando eu falo do Pedro, eu me emociono. Porque foi algo muito forte. Ele era um menino que tinha 15 anos, que sofreu uma amputação, ele teve um osteosarcoma e teve metástase. Não, é diferente. Ele teve metástase. E quando eu visitei ele já estava na fase terminal. E eu cheguei lá no hospital, comecei a conversar com a mãe dele, porque ele estava dormindo, estava sonolento por conta das medicações. Você não conhecia? Não, conheci só pela internet. Pessoalmente, não. Foi a primeira vez que eu vi. E eu comecei a conversar com a mãe dele e tal, falando assim, pá, né, perguntando como que ele tava. Aí a médica entra dentro do quarto e chega assim, e aí, Pedro, como que você tá? E tudo mais, assim, ele, hoje eu tô bem. Hoje eu não tô sentindo dor, porque ele tá aqui. Cara, que dia que você tira a dor de alguém? Pelo simples fato de você estar presente no ambiente. Ali eu tive a dimensão de tudo que eu fazia. Eu tenho uma foto no meu Instagram que tem eu e mais 3 pessoas. A única pessoa que está viva sou eu. Mas todas as pessoas que estão ali, os familiares me disseram, que bom que você fez parte da vida do meu esposo, que bom que você fez parte da vida da minha filha, do meu filho. Porque eles encontraram um sentido. Eles viveram com mais propósito. Eles tiveram uma outra alegria. Mesmo com a questão da doença. E o Pedro foi da mesma forma. Quando eu lancei o livro, eu falei, posso vender nada. Mas o que eu já fiz já impactou a vida de alguém. Já impactou a vida de alguém. E esse livro, um dia eu vendi ele em Atibaia. Em Atibaia ele parou em Paracatu e ajudou um pai que estava com suspeita de câncer no rim. Ele me mandou mensagem e falou assim, João, seu livro foi uma luz no fim do túnel para mim. Ele me trouxe uma luz, onde eu só enxergava escuridão. É isso. Tem um negócio do rádio? O que é um negócio da rádio? Da rádio foi na Feira Hippie aqui em Goiânia, que eu fiz foi na época da campanha para comprar a prova de corrida. Tem um caso que eu achei interessante, que eu não me faz me lembrar. Foi quando eu fui na Feira Hippie para comprar... Na Feira Hippie, não. Fui na Feira Hippie quando eu estava divulgando a minha campanha da prótese. E a primeira pessoa que doou para mim foi um cara que vendia algodão doce. Ele doou R$2. Você acha que eu lembro de todos os valores que foram doados? Não. Mas aqueles R$2 eu lembro. Porque era o valor que ele poderia ter para me ajudar. E fez diferença.
Os R$2 fizeram diferença. Ele sabia o que era CrossFit? Não. Ele sabia o que era o tumor que eu tive? Não. Ele sabia o que é ser humano. Não. Ele sabia ser humano. Ele sabia ajudar. E às vezes a ajuda vem de quem menos você espera. E a gente não precisa de muita coisa para ajudar os outros. Às vezes, quando tal coisa acontecer, eu vou fazer isso. Quando tal coisa... Não, cara. Às vezes, um pequeno gesto que você faz já transforma a vida da pessoa. E quando eu faço as palestras, eu digo, hoje, ou você que está escutando o podcast, hoje é uma semente plantada dos frutos que você vai colher lá no futuro. Porque, de repente, você fala assim, algumas coisas fez sentido, outras não. Mas lá na frente, quando uma chave vira, você fala assim, não, isso ali eu escutei lá atrás. A transformação acontece desse jeito. Então, são as coisas que vão acontecendo. E cara, o senhorzinho que vendia algodão doce, eu acabei falando assim, não, essa história tem que ir para o livro. Porque ele doou o que ele podia doar. E aquilo lá trouxe um grande impacto. E é aquela coisa, né, João? Não doou o que estava sobrando. Doou aquilo que ele entendia que era necessário para o outro, mas que faria falta para ele. Mas ele entendeu que a falta é aquela coisa, apesar de não... eu tenho uma frase que diz assim, apesar de não ter um pouco mais, eu gostaria de ter um pouco menos para que outros pudessem ter um pouco mais. Então, essa contribuição... E é isso que faz a vida fazer sentido, né? Você saber que é melhor dar do que receber, né? Dar apoio, dar contribuição. Não é só o financeiro, né? Você falou de Jesus, né? O que Jesus veio fazer no mundo? Servir. Ele não veio para acumular riqueza, ele não veio para acumular outras coisas, ele veio ensinar amor, veio ensinar como quer servir. E hoje... tudo aquilo que você constrói pode durar 2, 3 gerações. Mas o legado que você deixa, esse é eterno. E essa é a melhor forma de se viver. Porque quando você para e pensa... Quem que foi o cara mais rico do Império Romano? Lógico, os imperadores e tal. Mas você lembra das pessoas que eram ricas do Império Romano? Não. Mas você lembra dos grandes pensadores. Você lembra quem que era a pessoa rica na Grécia? Não. Mas você lembra de Aristóteles, Platão, Sócrates... Por quê? Porque eles deixaram um grande legado, grande aprendizado. É isso. A gente vem para servir. Sim. Lógico que não estou exaltando, falando que a gente não tem que ter dinheiro. Tem que ter. Porque nesse mundo a gente vive, a gente precisa ter o dinheiro. Ele é importante, ele é uma energia que faz com que a gente possa ter escolhas. Mas o mais importante, João, é o transbordar. Acho que essa que é o ponto, é o transbordar. Não é ter ou não ter. É entender que o pouco que você tem pode transbordar na vida do outro. E não é a quantidade, é o querer transbordar. Porque, é aquilo que você falou, eu não posso, quando alguma coisa acontecer, eu vou poder transbordar. Não, transbordar acontece no dia a dia, na vida de um e do outro. Então, é fundamental. João, tem nós já terminamos o quinto? O quinto. Já. Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. O João... está conosco aqui, João Saci, 39, vai ser 40. Quando que você faz? Dia 28 de julho. 28 de julho? Que dia que é hoje? 27? Amanhã? Não. Hoje é dia 25. 25. Então, dia 28 de julho, o João faz 40 anos de idade. Como a gente tá gravando, não é ao vivo, né? Então, esse episódio aqui vai sair depois do seu aniversário. Sim. Então, já saiba disso. Vai pode mandar parabéns lá. Você já terá 40 anos. O João, com 17 anos, descobriu que tá um câncer no joelho. Teve que amputar essa perna, perna esquerda. Teve um tratamento bastante pesado ali nos primeiros dias de quimioterapia. Depois ele voltou a nadar. O professor dele dizia que ele não nadava nada, que a perna direita dele, a perna esquerda dele foi a melhor coisa porque era ruim. Isso conta no livro. Depois do primeiro câncer, depois de quase 4 anos, descobre novamente que tem um novo câncer agora no pulmão.
e ele faz como é que é o termo que você usa? Autotransplante, e não para por aí, ele consegue a vida, e aí contou um pouco da história do momento mais crucial, que foi o desejo de o querer suicidar, né, João, lá em São Paulo. Uhum. Vem a mãe, abençoa ele, mesmo ele não sabendo, e depois, a terceira descoberta do câncer, quarta descoberta, quinta descoberta, o CrossFit, na verdade o CrossFit veio no quarto, né? Uhum. Vem ali a prótese, aí tem uma história interessante que eu gostaria que você contasse, que não tá no livro, né? Então nós vamos contar uma história que não tá no livro, pessoal. Uma coisa, pessoal, olha aqui, ó, esse livro aqui, qual é a câmera? Aqui. Nascidos para Vencer. Esse livro, ele é um livro excelente. Não é porque o João tá aqui, não. Eu li, investi meu tempo lendo. É um livro excelente e é muito legal. E eu gostaria que você anotasse. Hoje o livro custa R$52. R$52. Então, por R$52... Agora eu não sei te dizer o valor exato, porque tipo, ele é vendido nas plataformas de e-commerce. Às vezes eles praticam preços diferentes. Mas assim, eu te sugiro a comprar o livro físico. Isso aqui isso aqui ainda continua sendo necessário na minha concepção. Então, invista R$52 nesse livro. E nós vamos colocar no episódio lá onde você pode comprar. Se você quiser me procurar, a gente pode também intermediar a compra dos livros para que você chegue na sua casa esse livro, para que você possa investir o teu tempo, e tem histórias fantásticas. Muitas das histórias a gente contou aqui de forma resumida, tem muita história aqui e muito bem escrito. João, e aí nós estamos chegando numa etapa final, não final do episódio, que é uma coisa que até semana... Anteontem, né? Anteontem o João esteve conosco lá na empresa, na UBJ, e a gente tava falando sobre o Everest. Como é que deu? Então vamos lá, um cara que passou por 5 questões de câncer, com a perna amputada, parte do pulmão, 25% do pulmão... Não, parte do pulmão esquerdo retirado. A parte superior do... Isso. E se mete a subir o Everest. Me conta como é que deu essa loucura. Mais essa loucura do João. Sua mãe deve ficar doida. Minha mãe fica... Os cabelos dela já estão brancos, né? Mas foi justamente isso. Em 2019 eu acabei voltando para Goiânia. E eu falei, cara, lancei meu livro, voltei para Goiânia, eu preciso fazer alguma coisa que me tire da zona de conforto. Porque treinar CrossFit é zona de conforto para mim. Eu já sei como treinar no cross. Natação é zona de conforto para mim. Mas caminhar muito tempo não é zona de conforto, porque eu tenho uma preguiça enorme de caminhar. Mesmo andando 9 km. Mesmo correr 9 km e tal. Eu era sempre muito preguiçoso nesse sentido. Eu sempre buscava estacionar muito perto dos lugares que eu tenho que ficar e tal, porque eu não gostava de andar por causa da prótese. E não gostava. Enfim, aí eu vi um amigo meu indo pro Everest, mas só que esse chamado do Everest já vem muito tempo antes. Desde a primeira vez que eu passei pelo câncer pela primeira vez, eu dizia que eu tinha que fazer um retiro espiritual no Tibete, no Himalaia, enfim. Achava que eu ia encontrar respostas exteriores daquilo que eu deveria olhar interiormente para mim. Só que acabou adormecendo, né, essa questão de ir pro Everest, ir pro Tibete, pro Nepal, para fazer esse retiro espiritual, porque a vida foi se caminhando de outra forma. E quando eu vi meu amigo indo, eu falei, nossa, que viagem massa. Eu sou fascinado por montanha, por região montanhosa. Comecei a perguntar para ele, cara, como que faz para ir e tal, papapá. Ele, João, por que você não tá me perguntando isso? Eu falei, não, porque eu quero ir. Ele, João, mas você só tem uma perna. Eu falei, ué, mas a gente treina a mesma coisa. É proibido lá. A gente treina a mesma coisa, ele. Mas você não tem uma perna e metade do pulmão, cara. Eu falei, ué, mas eu treino muito mais que você. Aí ele riu, deu risada e falou, não, é verdade. E eu falei que eu iria pro Everest, pro acampamento base do Everest. Decidi ir. É algo que bem desafiador, porque caminhar na altitude, para mim, é fora da minha zona de conforto. É mais difícil ainda.
E o fato que eu teria que caminhar 50 quilômetros para chegar até o acampamento base do Everest. Não tem outra forma de chegar lá. Tem, até de helicóptero, né? Mas eu não tinha dinheiro para pagar o helicóptero, então eu tinha que ir caminhando mesmo 50 quilômetros para chegar até o acampamento base do Everest. E eu decidi isso em 2019. Falei, não, vou 2020. Como na minha vida as coisas, às vezes, é um pouco mais... alguns percalços aí, mas esse foi um percalço na vida de todo mundo, de todo mundo. Inclusive, a minha vivência com câncer me ajudou a superar o Covid, porque tipo, eu acabei passando pelo Covid muito tranquilamente, apesar de tudo que eu já passei, né? Então, ali em 2020, eu tinha decidido, eu iria viajar em 2020, minha viagem foi adiada, faltando um mês, foi um balde de água fria, eu falei, nossa, tava tudo certo, tinha conseguido patrocinador, dinheiro para ir, tava tudo organizado, eu ia. Aí veio a pandemia. Mas adiou os planos de todo mundo, do mundo inteiro, né? Eu não era o único afetado com isso. Aí, beleza, continuei treinando em casa, fazendo atividade física em casa, crossfit em casa, porque eu sabia que isso ia passar. Não ia durar a vida inteira. Até que em 2021 eu decidi ir de novo. Falei, não, agora eu vou. Aí o que acontece? Vem a segunda onda. Fala, nossa, de novo esse negócio. Aí já estava acostumado, já falei, beleza, vamos em 2022. O Everest tá lá, ele vai estar lá, continuando lá, né? A não ser que dê um terremoto ou caia um meteoro e acabe com o Everest, ele tá lá. Tá disponível. Tá disponível para subir. E 2022 acabou que deu certo de ir. E eu falo que as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. Porque a minha viagem, ela deu tão certo em tantas coisas que era para eu estar lá naquele momento. Quando eu cheguei em Katmandu, já tinha 2 dias que não tinha voo para Lukla, que é onde começa onde começa o trekking para o acampamento base do Everest. Porque lá não tem instrumento, é pouso no visual. Procure depois, gente, o aeroporto mais perigoso do mundo. Vocês vão ver lá, o aeroporto mais perigoso do mundo. É esse aeroporto onde a gente pousou. E, inclusive, você voa nos combão, eu falo que é Kombi com asa. É igual uma Kombi com asa. Acabei chegando... quando foi o nosso dia de viajar, eu cheguei no aeroporto, o cara falou assim, pega suas coisas e já vai correndo pro avião que tá tendo voo. Então, tipo, eu cheguei lá dia 8, dia 10, a gente já entrou no avião, já começou o trekking. E tem uma parte que, aí o primeiro dia eu caminhei com muitas dores, porque eu tava com uma inflamação, deu um cabelo inflamado no meu coto. Eu pensei em tudo que poderia dar de errado com a prótese, mas eu não pensei que o que poderia dar de errado comigo. Inflamou um coto que me fez caminhar com dor, mas eu falando, a dor vai passar, a dor vai passar. E quando eu terminei o primeiro dia, eu falei, todas as dores físicas que eu sinto hoje não são nada em comparação às dores emocionais que eu já senti na minha vida. Não era nada. Porque ia passar a dor. Consegui terminar o primeiro dia. No segundo dia tinha uma subida muito difícil, a gente ganhar 400 metros de altitude em 2 quilômetros. Ou seja, a gente subia assim no morro. E nessa subida era um lugar que dava para ver o Everest. E eu vi o Everest pela primeira vez. Eu cheguei tão cansado que falei assim, nossa. Aí o meu guia, o Carlos, chamou, João, vem aqui. Eu olhei o Everest, sentei, falei, não tirei uma foto. Na hora que eu fui tirar a foto, o Everest sumiu. Já tinha fechado. Terminamos, né, o dia. Aí teve um dia que a gente chegou num lugar que chama Tengboche, onde tem o maior mosteiro budista da região, porque lá eles são budistas tibetanos. E quando eu cheguei nesse mosteiro, fui ver a cerimônia deles lá e tudo mais. Quando eu saí de dentro do mosteiro, tava chovendo, tava o tempo fechado. Na hora que eu saí de dentro do mosteiro, abriu uma clareira que deu para ver o Everest. E meu quarto era de frente pro Everest. Falei, não, um monte de sinal aqui, né? Um monte de sinal, dando um monte de sinal aqui. Acabou que a gente conseguiu chegar no acampamento base do Everest depois de 7 dias. E foi dia 17 de abril. Lembra que eu falei que tinha mais uma data? Tinha uma data. 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa. Para eles, lá não tem tanto significado. Perfeito. Mas para mim tinha. Teve. Eu cheguei no domingo de Páscoa. A ressurreição de Cristo. Eu voltei transformado dessa viagem.
Tanto é que quando eu voltei, eu pedi resgate de helicóptero, porque eu não conseguia caminhar de volta. 50 quilômetros que você foi, aí teria que ir todo. Isso, tem que fazer o caminho de volta, né? Mas eu acabei não conseguindo porque eu tive muito esforço físico e mental por conta da dor que eu tava sentindo. Aí acabei voltando de helicóptero. E, cara, não diminui nada o meu feito. Perfeito, concordo. Mas quando eu decidi ir pro Everest, eu dizia que era uma conquista pessoal minha, mas é muito mais do que isso. É sobre inspirar as pessoas a ser um exemplo, a ter bons exemplos. Porque, cara, você liga a TV hoje em dia, o que mais você vai ver, às vezes, é desgraça. E nós precisamos de bons exemplos. O ser humano precisa de bons exemplos. E que cada pessoa que passou pelo câncer, ou passar pela amputação, porque no Brasil, em média, por ano é diagnosticado 600 mil pessoas com câncer. 600 mil? 600 mil pessoas. Se cada pessoa dessa olhar para minha história e falar assim, e acreditar que elas vão ser curadas e após passar pelo câncer vão viver tudo aquilo que eles desejam, eu entreguei minha missão. É isso. Porque quando eu estava passando pelo câncer, eu não tive referencial. E hoje as redes sociais ajudam muito nisso. A gente ter referência, compartilhar as nossas histórias. Ajudar outras pessoas, que às vezes a gente nem sabe quem é. Isso ajuda muito nesse momento que a gente está passando por algo muito difícil. Porque hoje, quando eu falo para uma pessoa assim, não, eu entendo o que você sente, é porque ela sabe que eu entendo, porque já passei. Então é justamente sobre isso. E eu cheguei no dia 17 de abril de 2022. Falei, nossa, foram 2 anos que eu tive que esperar. 2 anos de viagem adiada, 2 anos lidando com essas frustrações para chegar no dia 17 de abril. Num domingo de Páscoa. Um domingo de Páscoa. E quando eu voltei lá do Everest, porque quando a gente bate uma meta, o que a gente faz? Tem que dobrar. Dobra a meta. Lógico. Dobrei a meta. E hoje eu tenho um projeto de escalar o Everest. Mas além do Everest, eu tenho que escalar 5 montanhas antes de chegar lá. E vinculado a isso... Só rapidinho, João, só para o nosso público entender, porque assim, a gente fala de Everest e existem... Vamos lá, se eu fiz o estudo certo. Nós temos o acampamento base, que está a 5 mil metros de altitude. 5.364. Aí nós temos o acampamento 1, acampamento 2, acampamento 3, Zona da Morte. Não, é acampamento 4 na Zona da Morte. Acampamento 4, Zona da Morte e o Pico. E o Pico. E o João, quando ele fala de subir o Everest, ele quer chegar até o pico. Isso. 8.848. 8.000, hoje em dia já se fala 8.849. Aumentou? O Everest todo ano ele aumenta 3 milímetros. Porque ainda está em fase de assentamento. Perfeito. A placa então, quando o João fala, quando ele fala que ele subiu o acampamento base, ele subiu até o acampamento base, que está a 5 mil metros de altitudes. 7 dias, demorou 7 dias. 7 dias. 7 dias. E o objetivo dele é subir até o pico, que dá, eu não sei, geralmente é 50 e poucos dias. 45 dias de expedição. 45 dias de expedição. Porque você vai fazendo vários ciclos de aclimatação. Você não chega simplesmente vai subindo, né? Tem gente que faz isso, que chama o Everest Express, mas faz toda uma preparação anterior. Em câmeras hiperbáricas e tudo mais assim. Lógico, se torna muito mais caro. Né? Mas o jeito tradicional é mais ou menos 45 dias até chegar ao topo e faz uso de oxigênio suplementar. A partir de 8.000 metros é a Zona da Morte, que você falou, que tem tanto pouco oxigênio assim, pouco oxigênio ali que não tem muita vida ali naquele local. Os caras falam que nesse lugar, os caras falam que fazer conta de 1 mais 1 é praticamente impossível. O ar tão rarefeito, a dificuldade... E na altitude, uma coisa interessante da altitude é que ou você anda ou você conversa. Os dois você não consegue. Então, te traz essa muito reflexão. Porque quando você para andar 3, 6 horas por dia, não para. Não para. Na nossa rotina, no dia a dia, a gente não faz isso. E é uma viagem que traz muita transformação. Eu voltei outra pessoa, não sou mais o mesmo que foi para lá. E ali você tem a humildade de entender que você é nada.
você é nada. Sim. Do tamanho do lugar que é. Você olhava longe, você vê as pessoas pequenininhas subindo o morro. Pequenininhas. Aí você fala, nossa, a gente é nada nesse mundo. Legal. Então isso te traz a humildade. Mas te traz também a sensação da importância que você tem onde você tá. Porque é uma analogia que eu faço hoje, que é assim, o mar ele é grande por conta de cada gota que tem dentro dele. Mas a gota ela não se questiona se ela é a mais importante, a mais bonita, a mais bela, a melhor gota de todas. Ela sabe que ela faz a diferença. E ela sabe que o mar só é grande por conta dela. E nós somos gotas de um oceano inteiro. E que esse oceano se chama Deus. E nós temos essa importância. Então ali trouxe muito essa reflexão, porque eu sei que eu sou parte da montanha. E a montanha é parte de mim também. Porque eu tenho parte da montanha em mim. E eu faço parte dela também. E que se eu só cheguei lá porque eu tive permissão para chegar. Entender isso e respeitar. Saber que as coisas acontecem como deve acontecer. João, nós estamos chegando ao nosso finalzinho aqui do nosso Pode Me Contar. E todo mundo já que acompanha o nosso Pode Me Contar sabe que no final tem sempre uma reflexão. Em todos os episódios tem uma reflexão. E não podia ser diferente no dia. A gente falou várias reflexões durante, mas tem a reflexão final. Mas antes da reflexão, geralmente na nossa reflexão eu faço uma reflexão no final, mas hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Antes de passar, de nós fazermos o que nós vamos fazer, que é a reflexão, eu queria que você te dá a palavra para dar uma palavra final para as pessoas que estão nos acompanhando a respeito disso, assim, acho que às vezes que a gente conversou, você falou assim, sobre a questão do propósito. De poder levar essas suas experiências para a vida de outro. Então, eu queria que você desse reflexão final para que a gente possa também fazer a minha reflexão aqui. Sempre falo para as pessoas que, como eu disse, né, hoje é uma sementinha plantada dos frutos que você vai colher no futuro. Não use a minha história como comparação, use como inspiração. Porque é um momento que você lembre da minha história, nesse sentido de se inspirar, e se inspirar é exatamente isso, estar cheio de Deus. A palavra inspiração é justamente isso, de você estar cheio de Deus, de você lembrar que as adversidades, elas fazem parte da vida. E que se a gente for suportando um dia após o outro, nós conseguimos superar os nossos momentos difíceis. Eu não superei o câncer de uma hora para outra. Eu superei dia após dia. Todo dia onde eu me permitia viver aquilo que eu estava vivendo. E onde eu permitia dar o próximo passo. E às vezes, tem dias que, cara, você não quer fazer nada. E tá tudo bem. Tem dias que você faz muita coisa. E tá tudo bem também. Então que você olhe para minha história como uma fonte de inspiração. De alguém que passou por tantas dificuldades e que ainda assim continua vivendo... O desejo de viver, né? O desejo de viver no máximo potencial da sua vida. Porque o que a gente leva desse mundo é justamente isso. São as nossas experiências. Sim. É aquilo que a gente está se propondo a se transformar. Porque carro, casa, nada disso a gente leva, a gente deixa. Mas as nossas experiências, de tudo aquilo que a gente transformou, é isso que a gente leva para a vida. Legal. João, quero te agradecer, cara, assim, a gente se conhece aí tem uns 2 meses, né? Você foi muito solícito comigo, né, quando a gente conversou, e assim, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite de contar essa bela história, não lembrando que o livro tá aqui, não deixe de adquirir o livro. Nós vamos colocar nos nossos canais lá. Te agradeço demais, e para reflexão, como eu falei, nós iremos ouvir uma música, mas antes de ouvir uma música, João, eu gosto muito de trazer reflexão daquilo que eu creio, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí lá, a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 2 e o versículo 4 e 5, João diz o seguinte: Vocês
Vós sois a carta viva, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, versículo 4, diz o seguinte: e por isso Cristo é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E eu queria que nós ouvíssemos, João, eu queria que as pessoas que estão aqui conosco... Eu posso fazer uma reflexão? Claro. Final do meu livro, casa justamente com isso que a gente está falando, tem um salmo aqui que eu acho que alguns já conhecem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. É justamente isso, eu não temo mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Já tive muitos aí. Unges a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos então ouvir a música, que é uma música de uma letra que reflete muito isso, nós sermos cartas vivas, de nós refletirmos Cristo através de tudo que nós fizermos. Então, nós vamos ouvir essa música e nós terminamos aqui o Pode Me Contar com o João Saci. Em meu interior tenho um desejo ardente de louvar. Como fogo queima tudo aquilo que no seu caminho estiver. Sim, dentro de mim surgem atos que glorificam teu nome, engrandecem teu ser. Me fazem vibrar com teu espírito, ó Deus, ó Deus. Meu clamor e meu louvor é só teu, Senhor Jesus. Tenho em ti força que me faz viver. Tu és o meu querer. Esse foi mais um Pode Me Contar. João Saci, meu amigo. Então não deixe de acompanhar os nossos episódios. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado e até o próximo Pode Me Contar.